Olá, pessoal! Bem-vindos à segunda temporada do podcast Fahrenheit da Maionese Ciência. Nesse primeiro episódio, falaremos sobre teorias do desenvolvimento e adolescência como conceito cultural, tendo como base o livro das escritoras Vera Barros de Oliveira e Nádia Aparecida Bosta, Avaliação Psicopedagógica do Adolescente, publicado pela editora Vozes no ano de 2013. Assim como o artigo Adolescência através dos séculos, escrito por Tereza Helena Schoen Ferreira e Maria Asnar Farias, publicado na revista periódica Psicologia, Teoria e Pesquisa, de São Paulo, no volume 26, em 2010. Esse episódio foi produzido pelos graduandos de Física Letícia Vieira Savazzi e Luiz Antônio Sete de Almeida Filho. Olá! O período de desenvolvimento, que vai da puberdade à vida adulta, denominado adolescência, é a época em que o ser humano começa a atingir a maturidade. Adolescer significa crescer, desenvolver-se e, nesta fase, poderosas forças entram em cena, acarretando mudanças inesperadas e fontes de preocupações, que às vezes atuam em todos os setores da vida. Em algumas culturas, a transição da infância para a adolescência pode ser considerada precoce, atingida por meio de variadas formas de ritos de iniciação. Em outras, sobretudo no curso da história da civilização europeia, a puberdade ora se foi prolongando, ora apresenta uma tendência para antecipação da maturidade. As mudanças se devem, em parte, à hereditariedade, mas a sequência de alterações biológicas é determinada pelos hormônios, os quais, no que lhe concerne, são determinados por mudanças no cérebro. Reconhece-se o efeito da interação entre maturação e experiência, sendo que no plano social a escolaridade desempenha papel fundamental, principalmente no desenvolvimento das operações concretas, típicas de épocas anteriores, geralmente aparecem quer a criança esteja ou não na escola. Ao mesmo tempo em que é proposta a universalidade do estágio da adolescência, observa-se que ela depende de uma inserção histórica e cultural, que determina, portanto, variadas formas de viver a adolescência, conforme o gênero, o grupo social e a geração. A escola proporciona recursos pessoais e sociais, hábitos de saúde, interações sociais, descobertas de oportunidades, por exemplo, sendo aproveitados de maneiras distintas pelos alunos, o que também influencia na maneira individual de viver a adolescência. Os adolescentes apresentam diversidade de grupos, atitudes, comportamentos, gostos, valores e filosofias de vida. Existem múltiplos mundos e inúmeras formas de ser adolescente. As experiências vividas ao longo de sua vida marcam o indivíduo como um ser único, apesar de compartilhar algumas características com outros jovens. Diversos estudos e teorias psicológicas tentam explicar questões como a sexualidade, o estabelecimento das relações afetivas e a verdadeira intimidade. A adequação às normas sociais estabelecidas, a escolha da profissão, inserção no mercado de trabalho e tantos outros a partir da pré-adolescência. No entanto, estudar as etapas do desenvolvimento humano com enfoque no indivíduo pode levar a uma noção de descontinuidade histórica, trazendo o perigo de desvalorizar o papel orientador de pais e professores, ou tornar sem significado as relações entre gerações. Nesse contexto, é válido retomar as teorias do desenvolvimento mais conhecidas e discutir seu papel dentro e fora da escola. O psicólogo norte-americano Burrus Frederick Skinner, com suas raízes fincadas no funcionalismo, enfatiza a importância do rigor metodológico e da experimentação no processo de conhecimento de fenômenos. Apesar de não ter sido o fundador do behaviorismo, tarefa realizada por John Broadus Watson, Skinner é o responsável pela ampliação dessa concepção ao propor e construir o behaviorismo radical, que enfatiza o comportamento humano como objeto de estudo, valorizando os comportamentos observáveis do organismo, reconhecendo a existência de comportamentos encobertos, como os pensamentos, sentimentos, cognições, sonhos, etc., denominando-os como eventos que ocorrem por debaixo da pele humana. Segundo essa teoria, o homem age no mundo em decorrência das consequências positivas ou negativas de seu comportamento. E, diante disso, não se pode pensar o ser humano simplesmente submetido ao ambiente passivamente, pois não está apenas atentos ao mundo, mas respondem de forma natural àquilo que já experienciaram objetiva ou subjetivamente ao longo de sua história. Isso implica afirmar que o ser humano é produto de processo de aprendizagem vivido ao longo de sua vida. Decorre dessa constatação fisicalista, afirma-se a existência de reforços positivos e negativos no ambiente que possibilitam modificações no comportamento dos indivíduos. O reforço positivo fortalece o comportamento que o antecede,
E o reforço negativo fortalece a resposta de remover o comportamento que o precede. Por isso, ambos são denominados reforçadores. O positivo reforça a manutenção do comportamento e o negativo reforça a remoção do comportamento. Em termos de implicações na escola, destaca-se que essa teoria possibilita a compreensão de que conhecer é o ato de descobrir o ambiente, experienciá-lo, associar fatos ambientais e valorizar a aprendizagem por meio da prática, questões importantes para se pensar os processos de ensino e aprendizagem na escola. Por fim, pode oferecer possibilidades educativas importantes, desde que aplicados conscientemente e voltado à construção de comportamentos que ampliam as capacidades dos estudantes, de forma a garantir espaços de ação para os sujeitos e não de submetê-los passivamente às contingências do ambiente, sobretudo na escola. O psicólogo suíço Jean Piaget desenvolveu estudos psicogenéticos objetivando compreender como o ser humano conhece o mundo, material e simbólico, e descobrir quais seriam os mecanismos cognitivos utilizados pelo homem para conhecer este mundo. A teoria preocupa-se em compreender a origem e a evolução do conhecimento humano, e diante desse objetivo, visa identificar quais são os mecanismos utilizados pela criança para conhecer o mundo. Afirma haver uma diferença qualitativa entre a lógica infantil, mais simples, e a lógica do adulto, mais complexa, pois os processos de construção da cognição humana se tornam complexos com o passar do tempo. Piaget desenvolveu as 3 leis da inteligência: conservação da matéria, do peso e do volume, com o propósito de explicar o desenvolvimento cognitivo do ser humano a partir da lógica formal, num processo que reconhece elementos lógicos mais simples, avançando para elementos lógicos mais complexos e sucessivos. Essa hierarquia lógica compreende estruturas intelectuais mais simples e naturais que se tornam estruturas mais complexas com o passar do tempo. Assim, todo ser humano apresenta 2 aspectos de desenvolvimento mental: o aspecto psicológico, ou espontâneo, e o aspecto psicossocial. O aspecto psicológico está baseado nas características orgânicas do indivíduo, nas suas habilidades como ser vivo. Já o aspecto psicossocial está apoiado nas relações sociais que o indivíduo estabelece ao longo de seu desenvolvimento, que se iniciam na família e se estendem para a escola, para o grupo de amigos, etc. Aos educadores, a teoria pode contribuir de forma decisiva para a compreensão dos processos de aprendizagem escolar, pois abastece o professor com descrições peculiares relativas à atividade de compreensão do aprendiz na sua relação com os conteúdos escolares. Com isso, a escola poderá assumir outra função na vida dos alunos e, deixando de ser um mero local de transmissão de conteúdos. Nessa perspectiva, a escola será um local fundamental para o desenvolvimento da inteligência e do pensamento humano. Já o psicólogo Henri Vallon elaborou sua obra fundamentada sobre os alicerces do materialismo histórico e dialético, e assim sendo, compromissada com o pleno desenvolvimento e humanização dos indivíduos. A obra apresenta o compromisso com a criação de uma sociedade na qual o sujeito humano tenha condições de se desenvolver plenamente, sendo a educação um elemento fundamental nesse processo. O autor francês propõe o estudo dos estágios de desenvolvimento como o meio mais eficaz para o estudo do desenvolvimento humano. Cada estágio é qualificado por seu caráter reflexivo, histórico-social e por uma série de características e formações orgânicas e psíquicas próprias àqueles anos de vida, que são essenciais ao desenvolvimento do indivíduo. Se o meio não pode ser o mesmo em todas as idades, as características e a formação dos estágios também não poderão ser os mesmos. Desta forma, o desenvolvimento humano para a teoria de Vallon se dá por crises, ou seja, por meio de alternâncias e estabilidades, sendo cada idade um sistema completo, um momento do desenvolvimento em sua totalidade. Uma proposição educacional que bebe na fonte dessa teoria precisa compreender o indivíduo em sua totalidade e em sua humanidade, e que são necessárias condições objetivas concretas, sobretudo na escola, para a efetivação do processo da construção social do ser humano. O psicólogo russo Lev Semyonovich Vygotsky assinala que a criança possui desde seu nascimento funções psicológicas elementares. Com o passar do tempo, a construção e desenvolvimento do conhecimento da criança permite a transformação dessas funções em algo superior e mais complexo, tornando suas ações mais conscientes e propositais, com capacidade maior de planejamento e pensamentos abstratos. Considerando essas funções, Vygotsky indica que o aprendizado é mediado pela linguagem, que é o principal mecanismo sociocultural de representação simbólica que o ser humano possui, sendo então o ponto principal de intervenção do professor. Como a linguagem está associada à fala,
O ponto principal a fala, o desenvolvimento dessa linguagem ocorre inicialmente como uma afirmação comunicativa. Em seguida, a linguagem se associa ao pensamento, sendo algo mais elaborado que a função puramente comunicativa. Esse desenvolvimento das funções cognitivas para o incremento da aprendizagem é algo aplicado em diferentes ramos a todas as idades. Na adolescência, Vygotsky aponta que, com conhecimento e concepções prévias, o estudante já retém um número de dados importantes. E o que ele chama de zona de desenvolvimento real, isso é o que ele chama de zona de desenvolvimento real. Isso indica a capacidade do adolescente em executar atividades. Já a zona de desenvolvimento potencial indica aquilo que o aluno ainda não sabe fazer, mas será capaz de cumprir a partir da intervenção de outros ou do professor. E o processo de aprendizagem que fica entre o que já se sabe e o que se deve aprender é chamado de zona de desenvolvimento proximal. Essa é a zona de desenvolvimento considerada por Vygotsky a mais importante, porque permite intervenções e possibilita a promoção de transformações. Para Vygotsky, a intervenção pedagógica é essencial na definição do desenvolvimento dos jovens, pois a sua teoria também nos traz uma nova visão da relação de acerto e erro como indicativo de que alguns conhecimentos precisam ser trabalhados. Além de apontar a educação amparada na capacidade do homem como ser capaz de entender os fenômenos em sua totalidade dentro de um processo de construção permanente. Portanto, é necessário considerar as perspectivas científicas acerca do ser humano, sejam elas sob o olhar das ciências naturais e biológicas ou do teórico filosófico, de modo a superar concepções de senso comum presentes no cotidiano escolar e que têm comprometido de forma pontual o desenvolvimento de um trabalho educativo efetivamente possibilitador de emancipação dos sujeitos escolares. A discussão das teorias de desenvolvimento, levando em conta a adolescência como um fator cultural moderno, tem a possibilidade de abrir um caminho para uma aprendizagem de qualidade para os jovens estudantes. Ao mesmo tempo, o professor assume um papel crítico e transformador, o qual pode desenvolver, através de teorias e práticas críticas, atividades educativas de caráter emancipatório, reservando à educação escolar importante tarefa na transformação social. Nesse episódio, teremos como convidada para debatermos esse assunto a professora doutora Marina Salles Leite Lombardi, licenciada em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em ensino de Filosofia e Educação para as Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal de São Carlos e em Capacitação Docente em Música Brasileira pela Universidade Anhembi Morumbi. Mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutora em Educação na área de Filosofia da Educação, pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora no Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga, onde leciona disciplinas pedagógicas nos cursos de licenciatura em Física e Matemática. Olá, professora. Tudo bem? Seja bem-vinda a essa segunda edição do podcast Fahrenheit. É uma honra para a gente você estar aqui presente. Olá, pessoal. A honra é minha. Eu estou muito feliz de poder participar dessa segunda temporada com vocês. A gente também, professora. E assim, vamos já malhar o ferro quente. Começar com uma perguntinha, né? Para colocar você na reta aí para responder o que você acha. Se há relações entre essas diversas teorias de desenvolvimento, e aqui a gente só citou algumas, e deve ter muito mais, e a adolescência na escola. Sim, com certeza. Eu acredito que essas teorias do desenvolvimento, elas trazem subsídios para os educadores pensarem, repensarem, né, as estratégias para o processo de ensino-aprendizagem nas escolas, assim como esse desenvolvimento dentro das escolas também traz subsídios para o aperfeiçoamento das teorias de desenvolvimento humano, né? Então, é uma via de mão dupla nesse sentido, né? Tanto a escola quanto as teorias de desenvolvimento contribuem para um aperfeiçoamento do trabalho. No final, acho que essa quantidade de teorias de desenvolvimento, ela demonstra o quão complexo e importante é o assunto, né? Sim, com certeza. E essa diversidade é sempre muito bem-vinda, porque trazem elementos para a gente repensar e conceitos divergentes e convergentes para a própria atuação, né, em sala de aula, enfim, dos educadores. E assim, sobre o termo adolescente, a gente sabe que é um termo cunhado para uma classificação, né? É uma tendência do ser humano classificar tudo. Uhum. Você acha que esse termo adolescente é um bom termo para estudos? A gente sabe que historicamente ele modificou muito. Ou seja, ele sempre precisa de uma atualização. Você acha que é um bom termo mesmo? Realmente é uma classificação
necessária para se fazer o estudo ou precisa realmente uma atualização maior? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que a gente estabelece conceitos, né, para pensar e conhecer melhor, né, e aqui no caso as etapas do desenvolvimento humano, né. Então partir de um termo, né, como adolescência, né, adolescentes faz parte, né, desse processo de delimitar, né, um tempo, mas é claro que as atualizações são sempre necessárias e isso dentro de um contexto histórico, dentro de, né, social, então é sempre importante que a gente atualize, né, enfim, e busque, né, novas conceituações do próprio termo, né? Mas partir desse termo é importante. Eu acredito que é importante. Sim, e essas teorias de desenvolvimento, elas também podem ser de ajuda até pessoal para o próprio adolescente. Eu lembro da minha adolescência, uma pessoa muito confusa, não que eu seja não tão confuso, ainda continuo um pouco confuso, mas na adolescência parecia muito maior isso, né? E às vezes a gente toma atitudes que podem causar muitos danos ou até irreparáveis, né? Então a gente pensa, por exemplo, coisas que a gente ouve muito falar hoje em dia, que são as ISTs, né? As doenças sexuais, infecções sexualmente transmissíveis, a gravidez precoce. Na verdade, a maioria dos problemas é até ligado à sexualidade, né? Assim, como que um adolescente pode tomar contato com essa teoria? Porque as teorias, elas são complexas, né? Mas eu percebo que elas podem ser de ajuda, mas de que forma, né? Como mastigar isso de uma forma mais inteligível para o público em geral e ao adolescente? O conhecimento é algo importantíssimo para o ser humano, né, em todas as fases, e principalmente na adolescência, quando há essa abertura, né, para um conhecimento mais abstrato, enfim, e possibilita que a gente enfrente os problemas da vida de uma maneira mais consciente, inclusive, né? Então, todo o conhecimento, e aí dentro disso a gente traz aqui essas teorias, né, do desenvolvimento humano, né, são importantes para a gente conseguir se colocar e solucionar os problemas que a vida nos impõe, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, essas teorias, elas seriam importantes para que a gente ampliasse o nosso olhar e a nossa consciência, né, o nosso saber, para que a gente se posicione de uma maneira mais clara diante dos problemas que a gente enfrenta socialmente, né? Professora, eu gostaria de saber, nós estamos falando, né, sobre as teorias de desenvolvimento, sobre estudos relacionados à adolescência, em relação ao termo, conceito de adolescência, mas nós percebemos que apesar da importância de existir esses debates, né, sobre adolescência, questão de cultura, parte de ensino, a opinião do adolescente não é levada muito em conta. Por que será que isso acontece? Isso é verdade, né? A voz, né, do adolescente, né, as necessidades dos adolescentes ainda são, eu observo que poderiam ser mais escutadas, né, e inclusive as soluções que eles apontam serem mais colocadas em práticas dentro do ambiente escolar, mesmo que isso seja algo que tenha acontecido nos últimos anos, né? Eu observo que há uma intenção para ampliação da comunicação, né? A gente já tem um espaço de comunicação, né, de adolescentes buscando alternativas para solucionar as próprias questões, mas eu acredito que a gente precisa sim, né, escutar mais, com a intenção de também colocar em prática as soluções que eles nos trazem, né? Então, é algo que não efetivamente ainda não acontece em grande escala, né? Sim, a gente vê, na verdade,
como uma comunicação de duplo caminho, não só do adulto para o adolescente. O adolescente tem coisas para trazer para a gente. Com certeza. O mundo já é muito confuso, né? E de repente as coisas começam a ser impostas, né? Pode ser um problema. Com certeza. Eu acho que a gente tem conquistas, né, ao longo dos anos, se a gente observa historicamente, assim como vocês trouxeram aí todas essas informações, né, anteriores, e nesse aspecto da comunicação a gente avançou, né, mas ainda efetivamente não se coloca mesmo em prática, né, e não se busca solucionar as necessidades que os próprios adolescentes apontam em muitos casos, né. Então, há avanços, mas ainda temos sim que olhar para isso de uma outra maneira. Nós vemos, né, ao longo da graduação, as disciplinas, o estudo, né, dessas teorias de desenvolvimento, se aprofundar nesse conceito que é a adolescência, entender sobre cada teoria, quais são as nuances, suas características. Mas eu gostaria de saber, professora, se essas teorias elas podem ser aplicadas efetivamente no nosso cotidiano em sala de aula. E como elas poderiam ser aplicadas? Sim, eu acredito sim que essas teorias têm um grande valor e que podem ser aplicadas em sala de aula, né? Vou dar exemplos rapidíssimos aqui para vocês, né? Se a gente pensar aqui no Vygotsky que vocês trouxeram ali, né? A zona de desenvolvimento proximal, real e potencial, né? A gente pode pensar numa linha, a zona de desenvolvimento real é aquilo que o aluno já sabe, potencial é aquilo que ele precisa alcançar, e nesse meio do caminho, né? Tudo aquilo que ele consegue fazer com a ajuda, né? De ou colegas mais experientes ou um professor que é o mediador. Então, sabendo disso, o educador pode preparar, né, as suas atividades, né, agrupando os alunos de maneira que uns possam ajudar os outros, né, e intervindo nessa zona de desenvolvimento proximal, né, não trabalhando com aquilo que o aluno já sabe, porque não vai fazer com que ele avance, e nem trabalhando com algo que está muito longe daquilo que ele pode fazer com autonomia, né? Então, esse é um dos exemplos, né? Outro exemplo é se a gente pegar o Piaget, né? Quando a gente não vai trabalhar com situações hipotéticas, com álgebra, por exemplo, antes dos 12 anos, porque a gente entende, né, que o desenvolvimento, a construção do conhecimento, né, cognitivamente o aluno não tem, né? O ser humano não tem essa possibilidade de aprendizagem nessa fase, né, da vida. Então, todas as teorias trazem elementos para a gente pensar, né? Poderia citar aqui também o Vallon com outros exemplos, o próprio Skinner. Então, eu acredito sim que essas diversas teorias contribuem de alguma maneira para que a gente pense em estratégias para se trabalhar em sala de aula, e é claro que se a gente conhece isso também, a gente vai utilizar na nossa própria casa. Professora, uma coisa muito interessante que você citou, até queria fazer um comentário, foi sobre a construção do conhecimento. E aí eu fico pensando na parte da construção do conhecimento, na parte da construção social, que acho que é parte importante dentro da construção do pensamento, do conhecimento. E eu falo isso porque, por exemplo, na minha época, o conhecimento tem aquela ideia de conhecimento transmitido, né? Como se a gente fosse antena, fosse máquina, né? E a gente sabe que é um processo de construção. Como liga isso com o social, com o filosófico dessas teorias? Bom, então, a escola, por muito tempo, né, foi reconhecida como um lugar de transmissão de conhecimento e de saber, né, e dentro desse grande sistema, né, se privilegiou o desenvolvimento cognitivo em detrimento do desenvolvimento integral do ser, né? Essas teorias, né, tanto se a gente pegar Piaget, Vygotsky, Vallon, que já incluem, né, o desenvolvimento do ser humano de uma maneira mais integral, né, principalmente o Vygotsky e o Vallon, né, vão já trazer para dentro do universo escolar, né, preocupações
com o desenvolvimento integral do ser, né? Não somente o desenvolvimento do pensamento, não somente o desenvolvimento cognitivo, né? Então, pensar no desenvolvimento afetivo, desenvolvimento das emoções, desenvolvimento do corpo, desenvolvimento das relações, né? E também dentro desse aspecto, quando você traz essa questão da transmissão do conhecimento, a gente podia aqui trazer vários outros autores para dialogar, né? De outras áreas da educação, para se pensar que a gente imagina que tenha superado essa ideia de transmissão, né, do conhecimento, como a gente pode citar Paulo Freire aqui, né, como o aluno sendo aquele que recebe aquilo que o professor deposita, né, na educação bancária, enfim. Então, a escola, atualmente, o que a gente espera é que tenha superado essa ideia, né, de transmissão de conhecimento, ou de somente desenvolver a questão do pensamento, a questão cognitiva, né, e que abranja, por outro lado, uma completude do ser, né, então uma formação mais integral, uma formação que olha para o indivíduo de uma maneira mais humana, inclusive. O legal é que esse assunto ele é tão amplo que o bate-papo aqui pode se estender por muito, né? Mas a gente tem aqui um roteirinho, e uma das coisas que a gente fez, a gente criou, né, uma série de perguntas e fizemos essas perguntas para os alunos, para os estudantes aqui do Instituto Federal, aqui de Itapetininga, né? Então, assim, a gente tem de várias idades, né? A maioria são adolescentes, mas a gente também perguntou para alunos da pós, alunos da graduação, né, para a gente poder ter um poder de comparação, né? Não é estatística, mas é interessante os resultados. Sim. Então, foram 8 perguntas. É a primeira que a gente fez para os alunos. Eu queria que você fizesse algum comentário, professora. A pergunta que a gente fez, né, para os alunos. Como você define o termo adolescência? O que significa ser adolescente para você? Bem, as respostas aqui foram muito variadas, né? A gente teve umas respostas bem construídas, né? Aí a gente vê espíritos até mais maduros que já estudaram o tema, né? Então, por exemplo, um dos entrevistados falou que vê como uma fase de pré-amadurecimento nas nossas vidas. E a gente está iniciando o aprendizado de responsabilidade para com nós e o próximo. Assim, aí uma outra resposta até interessante, que é viver as primeiras experiências sem levar a sério demais. Então, essa foi uma resposta até interessante. A outra resposta que a gente teve que é crescer e tomar conhecimento dos problemas que afligem as pessoas. E a adolescência teve uma que é o momento em que passamos a sofrer. A sofrer mais do que sorrir. Mais sorrir do que sofrer. Ou seja, é uma fase confusa, né? Na verdade, parece que tudo se mistura, responsabilidade e sonhos. E teve uma resposta assim, que a pessoa tentou colocar dentro de um período. É o período de mudança, que geralmente entre os 12 e 17 anos. Então a gente vê respostas muito variadas nessa primeira questão. Sim, com certeza. Eu acredito que as pessoas, elas, né, respondem a partir das próprias experiências, é claro, né? E alguns, então, trazem um conhecimento mais elaborado da questão, né, do conceito de adolescência, né, e outras trazem percepções próprias, né, do período que estão vivendo, né? Então, sofrer, sorrir, né, enfim, trazem elementos aí para a gente observar também, né, essa singularidade das respostas aponta que as nossas vivências, as nossas experiências estão muito presentes, né, em nós, né? E aí essas respostas estão interessantes para a gente estar pensando e estar conversando aqui. Como sequência da primeira pergunta, a gente também questionou: e ser adulto? O que vem à cabeça com esse termo? E as respostas foram as seguintes. A primeira delas foi ser adulta quando você deveria compreender esse grau de responsabilidade e por assim colocá-lo em prática. Outro já falou que grau de maturidade e entendimento de vida, onde conhecer direitos é dever de cada pessoa, ter responsabilidade sobre si e sobre os outros, dentro das possibilidades de cada um.
O outro falou que o período onde se deixa de sonhar. O momento, né, é onde se resolve mais facilmente os problemas, é aquele período onde os problemas existem mais afligem menos, e por fim, o momento onde a gente já definiu o caminho de nossa vida, profissional e familiar. O que você poderia dizer pra gente, professora? Tem duas coisas que me chamaram muita atenção aí nessas respostas, né? Essa que é quando a gente deixa de sonhar, né? E deixar de sonhar é deixar de viver, né? Paulo Freire já dizia, né? Você deixa de sonhar, você deixa de viver, né? Então, enfim, é complicado pensar dessa maneira. Mas uma outra palavra que vem que me chama a atenção também é a responsabilidade, né? Responder por, né? Responsabilidade é responder pelos próprios atos, né? E realmente é algo que é uma característica do adulto, né? Mas achar esse meio termo, né? Entre o sonho, né, e a responsabilidade, enfim, não perder essas características, essas qualidades, né, que são qualidades da infância, da adolescência e que podem perdurar na fase adulta, né, ao mesmo tempo integrar aí a responsabilidade, né, que é responder pelos próprios atos, né, pelas ações, são desafios da vida, né, de todos nós. Aí vem a terceira questão, e assim, a gente foi apertando cada vez mais, né? A pergunta: você se sente apto a tomar decisões a respeito da sua própria vida? Se sim, desde quando? Aí, mais uma vez, respostas variadas. O primeiro respondeu que sim, se sente apto, que a partir de 2 momentos, quando começou a graduação e quando começou a ter um nível de responsabilidade maior para o concurso e quando foi morar sozinho, né? A gente pode ir aqui para uma outra, e a gente vê essa resposta já mais ou menos. Sinto falta de experiências em certos assuntos para poder tomar decisões. Bem sensato, eu achei, né? Essa é uma opinião minha que eu achei bem sensata. Aí, uma outra pessoa: nunca parei para pensar nisso, mas na maioria dos assuntos decido por mim. Mais uma resposta: não, até porque dependo muito dos meus pais para decidir até onde gasto dinheiro, principalmente. E aí sim, acho que desde os meus 14 anos por sempre trabalhei e ajudei a família. E uma última resposta foi sim, desde os 10 anos, pois minha mãe ficou doente e meu pai trabalhava muito, ficando fora de casa por longos períodos. Tive de ajudar a cuidar dos meus irmãos e estudar ao mesmo tempo. Sim, essa questão de escolher, né? Escolher faz parte da vida do ser humano, né? A gente está sempre escolhendo, né? Mas o que a gente observa aí a partir das respostas é que há uma variação, né, dos períodos em que se começam efetivamente as escolhas, né, mais pessoais e que estão ligados, sim, a uma certa autonomia, a uma certa independência né, dos próprios responsáveis pelo indivíduo. Então, há momentos da nossa vida onde essas escolhas, né, e a própria responsabilidade, né, pelas nossas escolhas e, consequentemente, pelas nossas ações, elas se tornam algo frequente, né, na infância e na própria adolescência. Ainda há momentos onde os responsáveis estão ali decidindo por nós. Então, isso aparece, fica claro também aí nas perguntas, né? Que não tem um momento marcado, né? Ninguém diz, com 15 anos todos vão começar a tal, com 13 anos todos vão começar a decidir, né? Isso depende, porque tem uma relação com o ambiente, com o contexto cultural, social, onde cada um está inserido, né? Então, isso está refletido aí nessas respostas que vocês estão trazendo. Uma outra pergunta que nós fizemos foi: como você avalia a importância da escola nessa etapa da vida? E as respostas foram as seguintes. A primeira delas é que de extrema importância, porém ainda sente que nós deveríamos se importar mais ainda a respeito dessa percepção de responsabilidade e de forma coletiva e individual. Uma outra resposta foi que é essencial, né, por causa dos vínculos sociais. É onde tem a possibilidade de desenvolver o lado crítico para a solução de problemas. Que é muito importante, né? Apesar de sentir que a escola pode ter um papel maior se os governantes investissem mais em educação. Colocam também que essa aqui foi uma resposta também um pouco fora da curva, mas que apesar de sentir vontade de não ir em diversas vezes para a escola, sabe que é um lugar muito importante para se desenvolver. Colocam também, né, que
é sim essencial, ainda mais se for uma escola que valoriza a comunicação entre alunos e professores. E uma última que acho fundamental, né? Pois a escola faz parte por um longo tempo do caminho de todos nós, caminho da família e da formação do indivíduo. A escola vem sofrendo muitas críticas, né? Enfim, mas é o lugar onde a gente se encontra com tudo aquilo que é diferente do que a gente tinha ou que a gente tem na nossa casa, né? E é sim um lugar onde a gente se relaciona com os outros. E aí aparecem outras questões aí que estão ligadas à responsabilidade política, né, de como é que a gente pode trazer para as escolas, né, e para os alunos, consequentemente, oportunidades de acessar conteúdos que estão na escola, ou deveriam estar na escola, né, e que fosse de acesso a todos, né, de uma maneira mais concreta, real, política, humanizadora, enfim. Mas a escola é uma paixão para mim, né? A escola é um lugar, sim, onde a gente se encontra, onde a gente, né, se relaciona, onde a gente vive, né? Por muito tempo, né? Eu, por exemplo, adoro escola, senão não seria professora, né? E a minha vida acontece muito dentro desse contexto, né, educacional. É isso. Não sei se você percebeu, professor, a gente está apertando cada vez mais os alunos entrevistados. Né? Mas eu queria agradecer, porque eles foram todos gentis, sempre com sorriso, dispostos a responder, né? Obrigado, pessoal. Então, assim, aí veio isso para introduzir a quinta questão. Aí a gente fala realmente do desenvolvimento, né? O que significava na concepção de cada um deles deixar de ser criança e o período final, tornar-se adulto. Como que eles... Aí, de novo, claro, pelo assunto, não poder deixar de ser variado, né? Uma resposta aqui, ela foi bem técnica, bem precisa, né? Que acredita que não seria adequada essa terminologia. Mas cada uma dessas etapas, fases, são transitadas de acordo com o nosso aumento de cognição e assim, ao atingirmos um determinado grau dessa cognição, dessa idade, sucessivamente, vejo que só aperfeiçoamos essas capacidades. Então, assim, fala do desenvolvimento de uma forma muito precisa e técnica. Outra resposta foi assim, algo meio... É a adolescência. Foi até engraçado. Aí, a outra é a transição de transformações físicas, tanto quando passa sai da infância para a adolescência e da adolescência para adulto, né? Psicológicas, hormonais. É um sofrimento misturado com alegrias, né? A gente percebe que essas respostas elas meio que se repetem porque é o sentimento, né, que parece, né? Claro. E esse período que estamos discutindo, que é diferente para cada um, às vezes parece ser igual, por causa das preocupações, responsabilidades, sonhos. E uma outra respondeu, não tem receita. Então, é meio difícil analisar. Eu acho que uma coisa, enquanto você ia falando, eu estava pensando aqui, de levar em conta, né, não pensar só na adolescência como um período de transição, né, entre a infância e a idade adulta, mas trazer, né, isso como algo que apresenta as necessidades próprias e que tem um sentido em si, né, tem um sentido próprio dentro do período, né? Então não é só um período de transição, né, mas é um período da própria vida, né, é um tempo da vida que tem um sentido dentro de si mesmo, né, e dentro do contexto geral também, é claro, mas tem em si um sentido importante. Agora, mais uma pergunta foi feita, essa aqui foi para levantar mesmo o que o pessoal acha dessa fase da vida. Quais aspectos da vida adulta te chamam mais atenção? Positivos e negativos. Então aqui os alunos eles responderam. A primeira resposta foi, podia ter menos boleto. Sinto um ar relativo para responder essa questão, visto que todos nós, por mais parecidos que somos, tenhamos questões de dificuldades diferentes e nisso fica mais a critério de cada indivíduo identificar. Mas eu diria que a capacidade de ver tudo com esse olhar relativístico de dualidade nas coisas é a melhor coisa que se aprendeu. Uma segunda resposta foi deixar de sonhar, limitando escolhas e gostos, e conquistar as coisas por nós mesmos. No caso aqui, um ponto positivo, né? Ter liberdade de escolher caminhos, sabendo julgar o certo e o errado.
porém, as regras impostas pela sociedade são opressoras. No caso, uma outra resposta, no caso foi só o negativo, preocupação demais. A outra também, muita seriedade. E a última, nunca parei para pensar nisso, já tenho problema demais. Cada etapa tem as suas próprias características, né? As pessoas estão até um pouco mais pessimistas do que otimistas aí nessas nossas respostas, né? O que dá para a gente entender também dentro de todo o contexto de vida que a gente vem vivendo, né? Mas, enfim, sempre há, né, coisas positivas e negativas dentro dos nossos períodos da vida, enfim, nossas fases, né? Eu entendo dessa forma. Continuando a sabatina, nossa, eu me perdi aqui no papel. Deixa eu achar a questão aqui, meu Deus do céu. Achei. Gente, me perdoem. Então, a gente fez a 7ª, que é a penúltima, né, pergunta. Você acredita que a maturidade coincide com o final da adolescência e início da vida adulta? É assim, de novo, novamente, respostas variadas. A primeira, não, definitivamente não. A maturidade se desenvolve de acordo com a situação que o indivíduo se encontra. Conheço pessoas em que seu período de pré-adolescência, pessoas entre 11 e 14 anos, que possuem uma maturidade maior a quem já passou, acima de 30 anos. Uma outra resposta, é muito pessoal, não tem como afirmar que esses períodos coincidem. Mais uma, não, pois cada um se desenvolve diferente do outro. Então aqui a gente está vendo respostas mais homogêneas, né? Isso é uma média, né? Foi uma das respostas, isso é uma média, né? Cada um é um. Não, isso é uma classificação imprecisa. E a última foi, não, pois cada ser é único, com níveis de amadurecimento diferentes que dependem da família, do ambiente, da situação econômica, da escola. São vários. Verdade, né? São vários fatores. São homogêneos. A gente tem, claro, uma ideia, né, dos períodos, das fases da vida, mas é claro que vários são os fatores que influenciam, né? E a gente está sempre, né, em desenvolvimento. Então, ao longo da nossa vida, ao longo de toda a nossa vida, a gente está aprendendo, se desenvolvendo e, de certa forma, ampliando a nossa maturidade, né, em várias dimensões, em vários aspectos da vida. Acho que é isso. A última pergunta, eu acredito que é a mais pessoal, individual, é como você dividiria as etapas de sua vida? Então, a primeira resposta foi a infância até os 8, 9 anos, pré-adolescência dos 10 aos 14, adolescência dos 14 aos 19 e a fase adulta a partir dos 20. A segunda resposta foi criança até os 13 e ainda me sinto adolescente. Tenho 19 anos atualmente. A terceira resposta foi brinquei muito, pois até os 15, 16 anos brinquei muito na rua, mas ao mesmo tempo trabalhava para ajudar, mas sou adulta desde os meus 17 anos. Uma outra resposta foi não penso nisso, até porque demorou para minha puberdade chegar e ainda não me sinto adulto. Outra resposta, criança até os 14 anos, adolescente até os 19, adulto a partir daí. E a última resposta foi, ainda me sinto muito criança, mas me desenvolvo, tenho 16 anos, não tenho a mínima ideia de quando me tornarei adulto. Isso me preocupa. Aqui fica muito claro, né, também para nós que essa questão, né, de alcançar a idade adulta ou a maturidade é relativa e singular para cada pessoa, né? Depende, claro, do meio, das questões sociais, históricas, econômicas, políticas e ainda, além de tudo isso, tem um aspecto individual, né, de cada ser, de cada indivíduo. Isso fica retratado aqui, né, nesses poucos entrevistados. Né? E é muito interessante, né, observar essas diferentes respostas, porque a beleza está justamente nessa singularidade, né, nessa possibilidade de expressar, né, o que cada um deseja de uma maneira bastante livre, né, e respeitosa, enfim, muito bacana. Então é isso, professora. Muito obrigada pela sua presença. Você foi muito gentil e cedeu o seu tempo para dar essa entrevista. Nós agradecemos muito pelas suas considerações, já que elas ajudaram
nesse momento, construir o conhecimento mais uma vez. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Foi um bate-papo muito gostoso e desejo muito sucesso aí para vocês nessa nova temporada e estou à disposição, sempre que vocês precisarem, podem contar comigo. Obrigada, viu? A gente que agradece, professor. Uma honra. Eu também queria agradecer todo o pessoal que ajudou a criar, a ser possível esse episódio. Então, agradecer ao professor Ivan, que é o nosso diretor-geral, mas agradecer o Pedro, agradecer a Sofia, a Angélica, a Eliana, todos os colegas nossos que ajudaram, que foi uma construção coletiva para fazer esse episódio. E agradecer especialmente o Yuri Nakaoshi, que não é da disciplina, não faz a disciplina, mas se dispôs a ajudar na parte técnica. Yuri, aquele abração. Obrigado, amigo. Obrigada. E só agradecer mesmo. Bem, no próximo episódio, a gente vai tratar de um novo assunto. E eu vou fazer uma perguntinha. Você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? E a importância deste na prática docente? Vamos discutir isso e muito mais no próximo capítulo do podcast Fahrenheit. Acompanhe nossas postagens no Instagram, @far_in_Heinz. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e continuem viajando na maionese ciência. Até a próxima!